Olá a todos, estamos aqui com mais um podcast da Associação Brasileira de Ozonioterapia, aqui no Congresso, 31º Congresso da ABOS e 3º Congresso Internacional, com a presença de diversos palestrantes nacionais e internacionais. E agora aqui com a gente, Dr. Gustavo Rodrigues, ele tem um sobrenome complicado ali no meio. Dr. Gustavo, que é cardiologista e médico intensivista, que também hoje estuda bastante, vem olhando, né, tendo uma visão mais integrativa da especialidade e está aqui para compartilhar um pouquinho, né, dessa visão e desse conhecimento, como as terapias complementares oxidativas podem auxiliar. Prazer, um grande prazer poder estar Seja aqui, bem-vindo. participar do congresso, ter a chance de poder discutir com muitas cabeças pensantes sobre o assunto e poder aprender também. É Estou verdade. feliz. É sempre uma troca, né, doutor Sem Gustavo? dúvida, sem dúvida. Então, uma das coisas que eu acho que eu sempre também falo, né, nas minhas aulas, podcasts, é que as pessoas têm muita dificuldade de entender por que o ozônio, que é uma terapia bioxidativa, ele é aplicado em diferentes áreas da saúde, né? E fala um pouquinho aí sobre a sua visão, né, dentro da visão do cardiologista, né, como que o ozônio atua nesse sentido. Nós temos várias possibilidades do uso do ozônio dentro da cardiologia em geral. De antemão, a gente entende que o próprio envelhecimento é um dos pilares mais importantes na geração das doenças cardiovasculares. Por quê? Porque o próprio envelhecimento, a própria senescência, vai fazer com que o organismo da pessoa tenda a ter um desbalanço entre a produção de oxidantes e antioxidantes, propiciando a produção de mais oxidantes, em detrimento da capacidade de se produzir os antioxidantes. Sendo assim, uma terapia que possa agir, pelo menos contrabalançando isso, é muito interessante. Além do mais, a gente sabe da gênese de algumas coisas que levam à fisiopatologia das doenças cardiovasculares, entre elas a doença arterial coronariana, que hoje está muito bem descrito que é uma doença inflamatória. Ela não é uma doença iminentemente relacionada a colesterol, por exemplo. É uma doença multifatorial, onde há uma resposta inflamatória do organismo muito intensa, associado a uma geração muito grande de espécies ativas de oxigênio. Portanto, ferramentas que possam chegar para que possam agir nos mecanismos de uma doença, que é a doença que mais mata no planeta Terra, são extremamente bem-vindas e importantes de serem estudadas, de serem documentadas, e muitos dos trabalhos que nós já temos, sejam experimentais, sejam com pequenos grupos, possam de fato ser expandidos para grupos maiores e a gente consiga de fato documentar e usar isso na prática clínica diária. É verdade. É que eu acho que hoje as especialidades médicas, enfim, elas acabaram direcionando muito para o tratamento da doença, né? A medicina ela se Sim. desenvolveu muito nesse sentido. Então, todas as urgências, emergências, elas, né? A gente tem hoje uma tecnologia muito é, importante que realmente traz resultados. Mas as doenças crônicas, elas continuam matando, né? Assim, como que é Sim. hoje, dentro da mortalidade, como que as doenças cardiológicas, elas estão nesse contexto? As doenças cardiovasculares representam 30% dos óbitos do mundo. É a maior causa de doenças crônicas não transmissíveis que a gente tem. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas expostas a esses fatores. Por quê? Porque essa inflamação, que é o que a gente está falando, que é o que vai determinar, de fato, um grande problema lá na frente, na imensa maioria das vezes é assintomático. E como nós somos ótimos em tratar doença, e enquanto o paciente não adoece, eu não tenho muito o que fazer, e é um absurdo, claro que a gente tem o que fazer. A gente tem como agir nos fatores de riscos, a gente tem como agir nos fatores que levam mesmo na fisiopatologia da doença. E aí a gente destaca as doenças crônicas em geral, com inúmeros benefícios, inúmeras formas efetivas mesmo de reduzir a incidência dessas doenças que mais matam. Realmente
as pessoas têm muito medo, né? Porque meu pai morreu do coração, ou na minha família tem muitos problemas, pessoas que têm doenças cardiovasculares, problemas cardiológicos. E isso, como que isso hoje a medicina, ela vê isso como uma sentença? Mostra como que a gente pode atuar nesse sentido. Isso é um conceito muito interessante que surgiu de uma maneira mais corriqueira em torno de 2002, 2003, quando nós deciframos o genoma humano. Ou seja, até antes disso, nós éramos, de fato, escravos da genética. Então, se meu avô era diabético, meu pai vai ser diabético e eu também. Então, depois que a gente decifrou, a gente definiu que isso é responsável apenas por 15%. 85% é a epigenética. São as nossas escolhas, o nosso meio ambiente, que é capaz de deflagrar alterações que fazem com que esses genes que a gente tem sejam expostos e aí sim eles vão desenvolver uma doença. Então, a gente tem 85% de chance de bloquear isso, e são coisas que são factíveis, e além de ser factíveis, a gente ainda consegue passar isso para frente, para as nossas próximas gerações, esse, entre aspas, adormecimento desses genes. A saúde é um legado, né? A saúde é uma construção. A saúde está longe de estar dentro de uma cápsula, de um comprimido, de uma farmácia. A saúde são as nossas ações todas para que a gente possa ganhar esse jogo no final e ter um bom envelhecimento, o mais saudável possível. É verdade, e isso eu acho que é super importante, né? Os hábitos de vida, a gente queria falar disso, porque eu fiz esse preparo para a gente chegar nesse ponto, né? De falar qual é o papel do ozônio nesse contexto genético, né? Porque hoje, uma das maiores descobertas, eu acho que importantes da ozonioterapia é o fato de ele transcrever, né, de ele ajudar nessa transcrição do NRF2, que é um grande promotor da saúde. Né? E por que ainda, né, a cardiologia, ou a medicina convencional, que é super importante, que nos trouxe até aqui, ainda não vê a importância, né, dessa terapia? Pois e isso é fundamental a compreensão, porque a despeito dele ter essa ação, ele bloqueia outras vias que deflagram os fatores inflamatórios, interleucinas, TNF-alfa, NF-kappa-beta. A gente consegue de verdade intervir nisso. É uma pergunta difícil de responder, porque a gente que trabalha com saúde e não com a doença, é muito difícil de compreender, porque é uma terapia disponível, bastante estudada, e que de fato será, né, uma ferramenta muito, muito grande a partir do momento que isso for disseminado. A gente está vivendo, eu acho, né, essa revolução, estamos nesse processo de mudança, né? E cada vez mais eu acho que as pessoas elas têm que se apoderar disso, entender que a saúde não depende do médico, não depende de nenhuma cápsula, não depende de ninguém, depende dela, né? O médico ele vai ser mais o papel dele seria, né, ser um coach, entre aspas, né? Vamos falar bem entre aspas, mas dar orientações, que é isso que traz a saúde de verdade, né? Não, claro que vai continuar existindo os infartos, as emergências, as cirurgias, vai sempre existir, mas de forma geral é isso que vai fazer diferença, né? E além disso, a informação hoje ela é compartilhada. A informação está aí para todo mundo, todos os pacientes já chegam tendo visto vídeos, tendo estudado alguma coisa, então eles querem tirar uma dúvida, e às vezes essas perguntas chegam. Doutor, olha, eu vi que que o ozônio é muito bom para o coração, e aí, a gente vai usar quando? E fala, não é assim, calma, aí a gente tem que pegar aquelas informações e colocar no trilho, mas é muito bom também essa informação ser disseminada, porque até essas próprias pessoas vão começar a participar cada vez mais da tomada de decisão delas, ou seja, elas vão ter ferramentas para isso cada vez mais.
Isso é a medicina do futuro que já está, né? Que algumas pessoas já estão tendo acesso, né? Sim. Como diz assim, o Dr. Laí Ribeiro sempre fala uma frase que assim, o futuro já chegou, ele só não está uniformemente distribuído, né? Exatamente. Então eu acho que o ozônio e outras terapias que estão aí para modificar essa transcrição genética, para ter essa ação antioxidante, elas estão aqui para realmente fazer a diferença. E na sua opinião, o senhor acha assim que a terapia, a ozonioterapia, ela pode ser uma terapia preventiva nesse sentido, ou ela é mais uma terapia não curativa, mas uma terapia pontual, ou ela deveria ser usada a longo prazo? Eu diria que no ponto de vista cardiovascular, ela tem ações de maneira preventiva e expressivas. E esse é o grande desafio, né? É a gente não deixar o paciente desenvolver uma doença extremamente mortal. A gente sabe dos outros benefícios do próprio ozônio, tratando inclusive pacientes com patologias mais agudas ou pacientes mais sintomáticos, pela maior oferta de oxigênio aos tecidos, diante de um tecido isquêmico, por exemplo. Mas certamente eu tenho o uso dele em relação à ação no mecanismo que desenvolve a doença cardiovascular, a doença coronariana, a doença cerebrovascular, é fundamental. Eu acho que é possível fazer a diferença antes, né? Depois, às vezes, que aconteceu, você não tem, né? Exatamente, então, mesmo porque um infarto, por exemplo, onde a gente tem uma perda de células, a gente pode ter um problema, que é uma insuficiência cardíaca. E muitas vezes é uma insuficiência cardíaca, eu perdi células, eu não vou conseguir manter aquela performance adequada do coração. E muitas vezes eu vou evoluir com disfunção mesmo do coração. Existem alguns pequenos trabalhos que mostram melhora da fração de ejeção e da qualidade de vida desses pacientes com insuficiência cardíaca, experimentalmente em uso do ozônio, mas, sem dúvida nenhuma, prevenir é a melhor maneira da gente agir. E me conta sobre, nessa área da cardiovascular, assim, como que estão os trabalhos? Existem novos trabalhos que foram publicados? Um pouquinho do que você apresentou hoje aqui no Congresso. Do que o mundo está falando sobre isso? A minha aula se baseou em algumas evidências muito claras e autoexplicativas, digamos assim, em relação à possibilidade de agir nesses fatores inflamatórios, no excesso de estresse oxidativo, na implementação ou no melhor aporte de oxigênio. A gente tem evidências mostrando isso com clareza, melhorando desfechos clínicos de pacientes, melhorando capacidade física de pacientes com insuficiência cardíaca, melhorando níveis de antioxidantes em populações idosas, não necessariamente cardiopatas propriamente, mas idosos. A gente tem muita ferramenta e muita coisa para fazer, muita mesmo. Que legal, doutor. A gente fica muito feliz com a sua participação. Esse conteúdo é muito esclarecedor aí para quem está nos assistindo, e levar um pouquinho dessa informação com certeza pode ajudar muita gente, né? Muito Maravilha. Obrigada. Eu agradeço vocês todos, agradeço a Boss, o evento espetacular, uma troca de informações assim incríveis. Eu agradeço a toda a comissão científica pelo convite, mas eu agradeço muito mais por poder estar aqui nesse congresso, onde uma coisa foi muito clara que eu identifiquei. Existe uma grande onda do bem dentro da sala. Assim, 100% das pessoas que estão ali estão, de fato, querendo aprender coisas para fazer o bem. E isso é facilmente percebido, e ter a possibilidade, a oportunidade de estar nesse meio é um enorme privilégio. Eu é que agradeço por estar aqui. É verdade, é uma energia incrível. Incrível. E quem puder participar no próximo ano, e os congressos estão sempre aí, se juntar a esse grupo aí que quer levar mais saúde aí para as pessoas. Exatamente. Muito obrigada, então, e até o nosso próximo podcast. Até a próxima.